Olá, pessoal. Vim conversar com vocês sobre alguns acontecimentos, né? Pacientes que procuram, que são chamados nas escolas e as crianças estão sendo rotuladas como se tivesse algum transtorno. Teve uma paciente minha de 3 anos que a mãe mandou mensagem desesperada que chamaram para conversar na escola, que acha que a criança não está correspondendo às expectativas dos professores, né? Os professores comparam ela com as crianças da sala e acha que ela está com alguma coisa anormal, como se tivesse algum atraso. Diz que a criança não obedece aos comandos, tipo a professora manda desenhar um círculo e ela rabisca, ou que a professora fala para pegar o lápis azul, a criança pega o lápis verde. Mas ao mesmo tempo diz que a criança interage bem com as coleguinhas, brinca bem, que ela até fala, porém ainda tem uma fala que é pouco compreendida. Essa criança já foi encaminhada para fono. Só que pelo jeito que falam para a mãe, chegaram a cogitar a hipótese de autismo, de déficit de atenção. Gente, a criança tem 3 anos. Não existe déficit de atenção numa criança de 3 anos, tá? Isso é um transtorno que é diagnosticado mais pra frente. É um diagnóstico mais tardio. Então, o que eu questiono um pouco é a abordagem da escola para os pais. Muitas vezes colocam minhoca na cabeça dos pais que não condizem com a realidade. Precisa ter muito tato para falar com os pais e não chegar falando que a criança possa ter algum transtorno, principalmente uma criança que não teve atraso de desenvolvimento nenhum. Precisa, antes de falar que a criança tem problema, avaliar como que é o ambiente dessa criança. Essa criança, por exemplo, ela faz uso excessivo de telas. Então, é uma coisa que já é chamada atenção nas consultas, precisa mudar o ambiente da criança. Então, antes de falar que essa criança tem transtorno, tem que ver como que é o ambiente, se a criança está sendo bem estimulada, para poder avaliar se está dentro da normalidade ou não. E isso quem vai fazer é o pediatra. É claro que nas escolas, como tem muitas crianças, a maioria, né, dos professores, das pessoas que lidam com crianças, tem algum conhecimento para avaliar quando alguma coisa sai fora do padrão. Porém, a abordagem de chegar rotulando a criança como se tivesse algum transtorno, isso está errado, gente, tá? Isso está errado. E eu pego muito disso. Então, os argumentos usados, as crianças todas da classe dela faz isso e ela não faz. Gente, isso não é parâmetro. Então você precisa saber o que é esperado para uma criança de 3 anos antes de ficar comparando ela com as crianças da sala. Porque tem crianças que estão acima da média, tem crianças que estão abaixo da média e tá tudo normal. Então aqui eu venho para chamar a atenção, né, dos professores e cuidadores que trabalham com criança, para ter muito bom senso quando for conversar com os pais em relação a comportamento, em relação a desenvolvimento, tá? E atenção aos pais de como é feita essa abordagem pela escola. Então, se você for abordado de uma maneira que você não achou legal, conversa com o seu pediatra, tá? Para ver se realmente isso condiz com a realidade. Agora, é importante sim a escola observar os comportamentos da criança para levar para os pais, para ser observado. O que não pode é a escola dar diagnóstico. Isso não pode ser feito, tá? Chegar para uma mãe e falar, olha, eu acho que seu filho é autista. Isso não pode ser feito. Agora, chegar, conversar com os pais, chamar atenção para alguns comportamentos, coisas pontuais, para entrar, para levar a queixa para o pediatra, ver se precisa de algum tratamento ou se está adequado para a idade, isso sim deve ser feito.
Só que para isso deve ter muito tato quando a gente conversa com os pais, tá? A gente precisa saber como falar com os pais, justamente para não rotular uma criança e não achar problema onde muitas vezes não tem. Tem coisas tão absurdas, gente, que eu já cheguei a ouvir, que chamaram a mãe na escola e falaram, precisa dar um remédio para essa criança, que ele é muito agitado, ele é muito hiperativo. E a criança não era hiperativa, tá? Então, gente, precisa ter cuidado com isso. E usar como parâmetro a comparação com outras crianças da idade também não é legal, tá? Ninguém tem que ser comparado com ninguém. Crianças são únicas. Nós somos únicos. Nós não temos que ser comparado. Ficar competindo. Um é melhor que o outro. Um andou mais rápido que o outro. Meu filho de não sei quantos meses já tá sentando, o seu não senta. Gente, não pode. Agora tem que ficar atento, né, com aquela frase. Cada criança tem seu tempo? Sim, porém precisa avaliar o que é adequado e esperado para a idade, tá bom? Por isso que é importante a consulta com o pediatra de rotina e você ter um pediatra que você confie, tá bom? Isso é muito importante.